Boa noite, pessoal do É Política Brasil. Hoje estou em Maringá para conversar com o deputado federal Sargento Faur, deputado federal com a maior votação no nosso estado. Sargento, seja bem-vindo e conta um pouquinho para a gente, se apresenta para o público do É Política Brasil e conta um pouquinho para a gente da sua história e como que o senhor resolveu entrar para a política. Bom, primeiro uma honra recebê-los, né? E poder falar para esse público maravilhoso. Eu sou o Sargento Faur, da Polícia Militar do Paraná, estou deputado federal. Sargento, eu continuo até o fim da minha vida, com a glória de Deus. A minha trajetória sempre foi de combate à criminalidade. Desde a primeira vez que eu coloquei a farda da Polícia Militar, eu saí para as ruas para fazer a diferença. Então, aquele tipo de policial que vai atrás, que fuça, que cavuca, que quer trabalhar. Não aquele apenas que coloca um óculos escuro e fica paquerando as meninas. Negativo. Eu fui para fazer a diferença, para honrar cada centavo do meu salário, para honrar a confiança que o povo deposita na Polícia Militar e principalmente para atender os anseios do povo. Então consegui me destacar, desde muito jovem na polícia, já consegui me destacar, sempre combatendo a criminalidade, sendo intransigente e radical contra o crime. Desde aqueles crimes de menor potencial ofensivo, como aqueles mais gravosos. Então a minha trajetória dentro da Polícia Militar sempre foi assim. E há 15 anos, 16 anos atrás, eu fui para o BPRV, que é o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário, um dos batalhões da Polícia Militar. E lá eu tive um campo ainda maior para trabalhar, até porque trabalhamos em área de fronteira. Então ali foram apreensões gigantescas de droga, inclusive drogas químicas como o crack, a cocaína, altamente lesivas, né, para o cidadão, para o jovem, e ali eu consegui ainda mais me destacar. Naquele tempo, quando eu entrei na Polícia Militar, a gente atendia uma ocorrência, prendia um bandido, aparecia ali no Jornal do Meio-Dia e acabava-se o assunto. Hoje, com o advento da internet, eu fiz a mesma coisa que eu sempre fiz na minha trajetória, mas, entre aspas, fiquei famoso, fiquei conhecido, caí nas graças do povo. Então isso aí praticamente, faltando aí 2, 3 anos para ir obrigatoriamente para a reserva, para me aposentar, eu comecei a ficar muito famoso e começaram a cobrar de mim através das redes sociais para que eu pudesse ser o representante tanto das classes policiais como das pessoas que anseiam por uma segurança pública mais digna. Então eu sempre gosto de frisar, pessoas de todos os estados diziam que iria votar em mim, embora isso seja impossível. Sim. Mas, sargento, se candidata federal eu posso votar e tal. Eu falei, não, só quem pode votar em mim são paranaenses. Mas sim, mas eu cheguei à conclusão seguinte, como deputado federal, as minhas ações, as leis que eu pudesse conseguir aprovar através de projetos, abrangeriam todos os estados. Uhum. Então eu pensei, como deputado estadual, entre aspas, eu estaria traindo aquelas pessoas que confiam em mim em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Paraíba. Por quê? Porque eu ia poder atender apenas o Paraná. Como deputado federal, não. Eu consigo atender leis que atingem todo o país. Então eu falei, não, o caminho, então se tiver que entrar na política, coisa que eu relutei por muito tempo, será como deputado federal. E assim acabei sendo convencido. Chegou um momento que eu pensei, se eu não me candidatar, eu vou me sentir frustrado. Vai passar a eleição e eu vou falar, poxa vida, entrou um monte de tranqueira aí e eu fiquei, não consegui, não pus meu nome, não tive coragem. Justamente, e frustraria as pessoas que estavam lhe apoiando. Exatamente. As pessoas que estavam lhe seguindo. Exatamente. Então coloquei o meu nome, fui candidato em 2014, fiz 50 mil votos sem gastar praticamente nada, 50 centavos o preço de cada voto meu, para deputado federal isso é uma ninharia. Tá? Diz que um voto de deputado federal vale aí milhares de reais aí, então quer dizer, eu fiquei de primeiro suplente, não tive oportunidade de sumir em nenhum momento, no final vieram me propor algumas coisas que não eram viáveis para mim assumir pedaço do mandato, eu falei, não quero, vou esperar que em 2018, se for vontade de Deus e do povo, vou conquistar o meu mandato, meu mesmo, e assim foi. Quantos votos o senhor fez nessa última eleição? 314.963. O deputado federal mais votado do estado do Paraná. Mais votado e o segundo mais votado da história do Paraná. O primeiro é o Ratinho Júnior, em 2010, com 348 mil, com uma estrutura fantástica. Eu tinha 5% da estrutura que ele teve. Então, quer dizer, me considero muito satisfeito com essa gigantesca votação, uma responsabilidade gigantesca nos meus ombros, pessoas que eu não posso trair, não posso frustrar.
o reconhecimento do seu trabalho que o senhor vem fazendo há muitos anos. Com certeza. Até porque depois que eu fui candidato em 2014, após uma licença obrigatória para disputar a eleição, eu voltei para as pistas, não mudei em nada a minha forma de agir, continuei combatendo a criminalidade com uma pequena diferença. Eu era mais ouvido, porque eu já era um suplente de deputado, já tinha aparecido para o Brasil. Já tinha um respaldo de 50 mil votos nas costas. Então, exatamente. Então, quer dizer, algumas atitudes minhas que se eu não tivesse essa força política, eu poderia ser, inclusive, cerceado, prejudicado pelo comando ou pelo governo, mas pensaram da seguinte maneira: esse cara tem apoio do povo, deixa esse cara. Falou umas bobagens a mais aí, mas deixa ele assim. Foram criando um monstro. E aí, hoje eu tenho essa força, esse poder de ser praticamente a voz daquela vítima, daquele comerciante que é assaltado, daquele pai de família que vê 3, 4 bandidos entrarem na sua casa, levarem o seu patrimônio, isso quando não estupram a sua filha, ou mesmo matam o cidadão, dono da casa, mesmo sem esse ter reagido. Então, quer dizer, eu sou a voz dessas pessoas, dessas jovens que são mortas diariamente por maníacos, por monstro. Então eu sou a voz dessas famílias. Então procuro não só ser a voz, mas também o instrumento, a mão, para poder criar projetos nesse sentido e cobrar do Congresso Nacional, do presidente da República e da Justiça Brasileira para que tire os pés do chão e comece de fato a defender as nossas crianças, nossas jovens, tá morrendo aí na mão de maníacos aí, inclusive o que é pior, de pessoas que cometeram os mesmos tipos de crime há poucos anos atrás. Tivemos em Umuarama o caso de uma garotinha de 6 anos que foi morta e enterrada de ponta cabeça em cova rasa por um cara que há 7 anos atrás, veja bem, há 7 anos atrás tinha matado um adolescente de 15 anos, estava legalmente nas ruas. Isso é um absurdo. Um absurdo. Então, pense bem, o cara matou uma jovem de 15 anos, 7 anos depois, ele estava solto legalmente com a anuência do Estado, matando uma criança de 6 anos, isso é revoltante. Sargento, muito boa essa sua introdução e sabendo que o senhor tem toda essa disposição em trabalhar pelo Estado do Paraná. Mas me conta uma coisa, como que o senhor está se sentindo no Congresso? O senhor já está ambientado, já está deslanchando o seu mandato? Ambientado é uma palavra que dá uma conotação dupla. Se eu me ambientar naquilo lá, eu viro bandido. Então, quer dizer, eu estou me adaptando a algumas regras. Então. Exatamente. Eu estou me adaptando. Conversei com uma deputada do Paraná, uma pessoa em qual eu confio, e ela me falou: Faur, eu demorei 2 anos para aprender como é que funciona a estrutura aqui. Então não tenha pressa, vai tranquilo, vai analisando. E assim estou. Estou em fase de aprendizagem, mas sem deixar de trabalhar. Estou aprendendo, mas já estou trabalhando. Estou infernizando. Procurando pessoas confiáveis. Tem pessoas confiáveis lá. Pessoas em qual eu já admirava quando estava aqui fora. E hoje eu procuro essas pessoas e vejo que realmente a minha admiração não era à toa. Capitão Augusto, deputado federal por São Paulo, entre outros. Então eu procuro essas pessoas, peço orientações e procuro estar do lado. Porque se a gente andar do lado dos ruins, vai preso junto. Então tem que andar do lado dos bons para formar um grupo forte ali para poder enfrentar aquela verdadeira quadrilha que está instalada ali dentro, infelizmente. Qual que é o seu relacionamento com o presidente Bolsonaro? Meu relacionamento é ótimo, me considero amigo pessoal do presidente Bolsonaro, até porque em 2014 o Bolsonaro, deputado federal, me ligou e falou para mim: sargento, eu aqui no Rio de Janeiro vou ter 450 mil votos para deputado, mas o meu filho está patinando em São Paulo, eu precisava que o senhor desse uma força para a gente divulgar o nome dele. Eu falei: deixa comigo. Fui numa produtora de vídeo aqui, fiz um vídeo pedindo voto para Eduardo Bolsonaro na época. Então foi eleito Bolsonaro, infelizmente eu fiquei pelo caminho com 50 mil votos, mas o presidente manteve contato comigo durante todos esses 4 anos, até eu ser eleito agora em 2018, quando eu liguei para ele e falei: presidente, fui eleito. Ele estava indo para o 2º turno, e eu, eleito deputado, falei: Bolsonaro, fui eleito deputado aqui. Faur, você é o cara, conta comigo, nós estivemos em Brasília. Panfletei para ele até o último dia da campanha do 2º turno e mandei um vídeo para ele, deu panfletando em Umuarama. Ele falou: ainda bem que você está ligado no 220, na reta final, para nós não termos surpresa no domingo. E de fato não tivemos. Bolsonaro, presidente do Brasil. Concordo plenamente com a sua argumentação nesse sentido. Eu acho que o Bolsonaro está num bom caminho e precisa de apoiadores como o senhor, com coragem e com visão. Tomei café com ele quarta-feira lá em Brasília. Inclusive tive a oportunidade de falar para ele que tem um neto meu de 5 anos
5 anos, que tem orgulho de falar para todos os amiguinhos e também para adultos que o vô dele, que sou eu, sou deputado do Brasil e amigo do Bolsonaro. Tive a oportunidade de falar isso para o presidente. E, sargento, e convido o presidente Bolsonaro para dar uma entrevista para a Política Brasil, por favor. Vou falar com ele, vou mandar o link dessa entrevista para ele e vou falar, ó, tá faltando o senhor lá para dar uma... Ele tem que divulgar o trabalho dele aqui no Sul, que é importante ele vir visitar aqui o Paraná, vir visitar Curitiba, não é verdade? E se não divulgar aqui, então as certas redes de televisão que não vão divulgar, então tem que divulgar aqui. Com certeza, aqui terá oportunidade. Exatamente. E seu relacionamento com o Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro? Muito bom. Muito bom Por também. mais de uma oportunidade, fiz questão de chegar próximo dele e falar, conta comigo, conta com o meu apoio, tô junto com o senhor. Ele falou, nós vamos precisar lá. Agora mesmo, na quinta-feira, teve o lançamento da campanha publicitária do projeto anticrime do Sérgio Moro. Estive presente, tirei uma foto com o ministro e falei para ele, conta comigo. Ele falou, nós vamos precisar. Então nós estamos articulando e trabalhando na Câmara dos Deputados para que esse projeto não seja desidratado igual estão querendo fazer. Estão fazendo, mas em plenário dá para voltar algumas coisas. Estão querendo desfigurar, descaracterizar o projeto. E eu considero o projeto muito bom. Para mim só faltou uma coisa no projeto, que é a pena de morte. Mas diz que não pode, né? Porque tem cláusula pétrea. Então acho que o projeto está muito bom. Tá certo. Não, e o Sérgio Moro é outra pessoa que precisa do seu apoio do Política Brasil e de todos os brasileiros. E tem o meu apoio e tem apoio do povo brasileiro. Perfeito. O cara é bom. Eu tive com ele 2 vezes, estive no Ministério em visita oficial, agenda oficial, falei sobre segurança na fronteira, me convidou para conhecer os trabalhos que estão lá e tudo que eu falava a respeito de segurança pública, até porque a verdade tem que ser dita, em termos de segurança pública, de combate ao crime, eu tenho mais experiência que ele. Agora, claro, ele tem experiência de gerenciamento, como juiz federal que foi e como homem inteligente que é. Então, juntando a experiência na prática, a experiência no combate direto com a experiência administrativa, dá uma boa parceria. Tudo o assessor dele anotava, vamos ver, vamos verificar, vamos... Eu, inclusive, pedi, se tem alguma aquisição de armas que porventura esteja acontecendo, eu tinha informações de que tinha, para poder pedir 1000 pistolas para a Receita Federal. Aí a gente me questionou, mas a Receita Federal trabalha armado? Trabalha, tem equipes que trabalham igual a polícia, combatendo o crime, perseguindo traficantes na fronteira e apreendendo drogas pesadas, cocaína e crack em portos e aeroportos. Por isso que as apreensões aumentaram nas rodovias, porque a Receita Federal está apertando, juntamente com a Polícia Federal, nos portos e aeroportos. Então, o segundo caminho dos traficantes é passar via terrestre. Ou então em pequenas aeronaves, que de vez em quando dá pane numa, desce aí tal, cheia de cocaína, e o cara vaza pro meio da cana. Sargento, tem uma pergunta aqui importante para o senhor, que é o seguinte. Qual o pior crime para o senhor? O tráfico, o homicídio, o roubo ou o crime de corrupção? Olha, se você analisar o crime de corrupção, ele se enquadra entre os piores, porque ele permite que todos esses outros crimes sejam praticados. Por quê? Porque ele enfraquece, o crime de corrupção, ele enfraquece a fiscalização, porque quando nós falamos em corrupção, nós não falamos só de político, não. Sim. Tem policial na beira da fronteira lá que se corrompe, passa o armamento, passa a droga, passa o contrabando. Então a corrupção está entranhada em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Então isso nós temos que combater. Considero um dos crimes mais graves, porque a partir do momento que a fiscalização falha, a droga entra, cria-se o traficante, que é um criminoso pernicioso. Aí cria-se o ladrão, porque ele precisa roubar para usar a droga. Sim. Aí outros crimes são gerados. Homicídio. Por quê? Porque ele entra numa casa para roubar, mesmo sem reação da vítima, sob efeito de droga e nervoso, ele mata a vítima apenas porque a vítima ia pegar talvez o dinheiro para lhe entregar, ele mata pensando que ia pegar uma arma. Então, quer dizer, todos são crimes que devem ser combatidos, mas combatendo-se a corrupção, que é a grande causadora de tudo isso, juntamente com a impunidade, aí nós vamos mudar todos esses índices desses outros tipos de crime. A impunidade é a mãe de todos os crimes. Com certeza, concordo com o senhor. Outra questão que eu quero levantar com o senhor é o seguinte, o comportamento dos policiais militares. Nós temos visto aqui em Curitiba a apreensão de drogas, um caso dessa semana que passou, o caso dos policiais que renderam uma quadrilha de assaltantes da Caixa Econômica e houveram... os policiais acabaram batendo esses policiais. Como que o senhor viu essa situação?
Olha, eu acompanhei, inclusive eu fiz um vídeo lá direto do meu gabinete em Brasília, elogiando esses mais de 200 policiais que participaram dessa força-tarefa, entre militares e civis, elogiei a postura desses policiais, dei meu total apoio e fechei o meu vídeo criticando uma vereadora de Curitiba que quer 1 minuto de silêncio para 4 bandidos que foram mortos de posse de um veículo Tucson roubado. Além da posse desse veículo Tucson roubado, que poderia ser uma bobagem de jovens para passear, esses têm longa ficha criminal. Quer dizer, não são aqueles jovenzinhos que viu um carro aberto e pegou e foi dar uma volta. Não, tem uma longa ficha de crimes. Então, quer dizer, foram mortos porque enfrentaram a polícia, tá? E agora uma vereadora que é 1 minuto de silêncio para esses bandidos. Então, totalmente contra. Nesse vídeo que eu enalteci a ação desses mais de 200 policiais, eu dei uma chicotada nessa vereadora, porque para mim é um absurdo. Concordo plenamente. Onde já se viu uma vereadora pedir 1 minuto de silêncio para bandido? É uma vergonha. O senhor viu alguma vereadora ou vereador de qualquer partido que seja pedindo 1 minuto de silêncio para policiais, para mais de 100 policiais que morreram no Rio de Janeiro e em outros estados da federação? Eu nunca vi. Então, é só demagogia. Pedir punição para quem matou a Marielle na Câmara Federal todo santo dia. É uma vítima também, tem que ser esclarecido o seu crime. Mas tem outras vítimas que não tiveram o mesmo apelo social. E como o senhor tem visto a postura do governador do Rio de Janeiro que implantou lá tolerância zero com bandido? Eu sou favorável. Eu tenho visto com bons olhos, sou favorável. Tive a oportunidade de... por 3 vezes, se não me engano, que ele esteve na Câmara dos Deputados, eu lhe falar isso pessoalmente e estar sempre à disposição do governador para qualquer tipo de necessidade, projeto ou coisa parecida. Sou totalmente a favor e, inclusive, com aquela fala de que, na verdade, ele deu um recado: não saia com fuzil. Se você sair, nós vamos te matar. Então, quer dizer, não tá, eu vou sair com fuzil? Uhum. Eu não vou. Eu vou andar lá com um fuzil? Eu não vou. Por quê? Porque eu sei que eu seria abatido. Então, quer dizer, vai ser abatido só quem quer. Um dos problemas que eu tenho visto é o seguinte, menores andando armados. No Rio de Janeiro, nas favelas, com fuzil, com pistola. Como que pode uma coisa dessa? Tá. Esse tipo Nesse de armamento... caso de menor, não, no caso do menor... Sim, especificamente. Esse armamento, ele entra pelas fronteiras, corrupção de agentes públicos, tá. No caso do menor, eu sou favorável de que o criminoso pague pelo seu crime, pela gravidade do seu crime e não pela sua idade. Então começa por aí. É claro que nós não vamos enfiar na cadeia criança de 5, 6 anos, até porque não vão nos criar problema. Mas marmanjo de 14, 15, 16 anos, portando fuzil... A lei do... Não é mais criança. É a lei do pão na cabecinha que o Wilson Witzel fala. Independente de ter 15, 16 anos, tá com um fuzil, criando sérios transtornos e riscos para a sociedade, inclusive para as forças de segurança. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui no É Política Brasil. E, por favor, deixe uma mensagem para os paranaenses e para os brasileiros que admiram o seu trabalho e que têm lhe acompanhado tanto na Câmara quanto nas redes sociais. Olha, o recado que eu digo é o seguinte: o Brasil tem jeito, depende muito de você, cidadão. Tem que cobrar nas redes sociais, tem que cobrar nas ruas, fazer protesto, puxar a orelha do seu deputado, cobrar o seu deputado, igual foi cobrado um deputado do PT dentro de um avião, Capitão Cueca, foi cobrado, foi achincalhado por um passageiro, tem que cobrar desse povo, para esse povo tirar o pé do chão. Eu mesmo quero ser cobrado, quero ser questionado. Me parem nos shoppings, me parem na padaria. Deputado, o que o senhor está fazendo lá? Aquela votação, como é que o senhor explica? Por que o senhor votou sim, por que o senhor votou não? Tem que se cobrar do deputado, porque as nossas ações do Congresso Nacional, ações do presidente Bolsonaro e a sua equipe de ministros e colaboradores e ações da Justiça vão interferir diretamente na sua vida, cidadão. Então tem que cobrar e cobrar, porque essa estrutura toda de Congresso Nacional, de presidência, de justiça, custa bilhões e quem paga é o cidadão de bem pagador de impostos. Então cobra, tira o pé do chão, vai nas redes sociais, vai no protesto, se precisar, pressiona o deputado na frente da casa dele, bate palma lá e fala: o que você está fazendo? Tem que cobrar. Tem que cobrar. Hoje em dia, mudaram-se as coisas. Antigamente, faziam-se todo tipo de maracutaia.
Ficava nem sabendo, a conivência de tudo quanto é coisa. Hoje em dia as redes sociais estão aí, ó. Denuncia e cobra, vai pra cima. O Brasil é teu, não é desses vagabundos, ladrões corruptos que saquearam e ainda continua saqueando. Sim. Tem cara que não mudou a mentalidade não, quer continuar saqueando o nosso Brasil. E isso nós não vamos permitir. Vou dar apoio ao presidente Bolsonaro e ao ministro Sérgio Moro. Tô lá, já falei, se precisar rolar com vagabundo lá no plenário, eu vou rolar. Não tenho medo de conselho de ética, não tenho medo de porcaria nenhuma. Sargento Faur, um abraço e muito obrigado e bem-vindo ao E-Política Brasil. Conte com a gente, com o nosso apoio. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, força e honra!